Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer um conteúdo para vocês que possa facilitar o aprendizado, os estudos. Esse tipo de conteúdo ele vai ajudar a todos os públicos. Aqueles que não sabem nada, estão começando na jornada de inglês, ou aqueles que já têm um nível bastante avançado, nível até intermediário de inglês, que já conseguem se comunicar, mas também precisa fazer aí uma ampliação do seu vocabulário técnico. Então, independente do seu nível, essa ferramenta ela vai agilizar, ela vai facilitar e ela vai aprimorar os seus aprendizados de inglês. Então, como eu falei agora há pouco, o nosso objetivo de hoje é como estudar os conteúdos de inglês para a SST. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Neto, eu sou engenheiro de segurança do trabalho e trabalho aí na área de SST há mais de 10 anos e trabalhei em torno de 3 anos em empresas em que era exigido um nível de inglês intermediário para avançado. E aí, com tantos aprendizados que eu tive dentro dessas multinacionais, eu desenvolvi esse projeto que é compartilhar as minhas experiências, todos os aprendizados, as técnicas que eu aprendi ao longo desse tempo de inglês da nossa área de segurança do trabalho. Então esse projeto eu comecei a desenvolver ele ano passado e esse ano eu pretendo dar continuidade nele porque tem ajudado muitas pessoas, muita gente tem dado bons feedbacks sobre ele e aí a ideia é que a gente consiga aprimorar cada vez mais e expandir o vocabulário técnico da área de segurança do trabalho para a maioria dos profissionais que precisarem realmente de uma ferramenta, precisarem de uma metodologia, precisarem de conteúdos voltados para a nossa área. O nosso objetivo de hoje, como eu falei agora há pouco, é como estudar os conteúdos e, primeiramente, nós vamos falando de quais conteúdos nós vamos estudar. A gente precisa partir de um norte e esse norte vai ser a página do Instagram Inglês Técnico SST. Então, deixa eu abrir aqui ela para vocês. Bom, ok? Então, para aqueles que ainda não conhecem, né, eu tenho uma página no Instagram, Inglês Técnico SST, e aí existem várias postagens de termos, né, termos da área de segurança do trabalho. E o nosso objetivo aqui é fazer com que você consiga extrair o máximo de conteúdo possível e principalmente ter um melhor aproveitamento possível de todo esse conteúdo, né? Nós temos várias postagens com vários termos e a vantagem é que não são apenas palavras. Então, é aquilo que eu falei agora há pouco para aquelas pessoas que ainda possuem um inglês básico ou ainda nem começaram a estudar inglês. Então, como nós temos várias sentenças espalhadas pelas postagens, nós vamos tirar mais proveito, porque uma vez que nós temos as sentenças, nós temos conexões entre palavras. Então, nós conseguimos formar novas frases, novas sentenças, novos pensamentos até a partir dessas dessas frases que nós estivermos estudando. Então o objetivo aqui é mostrar para vocês como é que a gente consegue extrair todo esse conteúdo aqui da melhor forma possível. Então eu quero maximizar os estudos de vocês na parte de inglês de SST. Agora, o objetivo também não é fazer só vocês estudarem, é fazer também vocês memorizarem esses conteúdos. Porque uma vez que eu aprendo um conteúdo, se ele não é um conteúdo que ele acessa várias áreas do meu cérebro, se não é um conteúdo que eu estou vendo, assistindo, ouvindo, conversando sobre, ensinando, existe uma grande probabilidade que eu esqueça desse conteúdo num curto prazo de tempo, né? Todo o conteúdo que nós recebemos, nós armazenamos uma grande parte deles na nossa memória de curta duração. E hoje eu vou mostrar para vocês que nós conseguimos também transferir esse conteúdo para a nossa memória de longa duração. Bom, então essa ferramenta que eu vou ensinar para vocês hoje, ela serve para aumentar o nível de aprendizado de inglês, ajuda a memorizar conteúdos de inglês, auxilia a criar o hábito, disciplina de estudar, auxilia no estudo dos conteúdos publicados na página Inglês Técnico SST e das aulas completas do grupo no Telegram. Então,
basicamente, essa ferramenta ela serve para... Ela tem esses objetivos aqui, né? Só que a ferramenta ela não serve para tudo, né? Então, ela não serve para aprender algo novo. E por que ela não serve para aprender algo novo, né? Uma vez que esse método é desenvolvido para revisão, ou seja, para que você consiga eventualmente ter contato, estar exposto àquele conteúdo, você precisa ter aprendido ele. Se você coloca uma palavra, um termo, uma sentença que você não viu a tradução dela, ou que você viu a tradução dela, mas que ela não fez sentido para você, ela não está clara para você, então você não vai conseguir entender, você não vai conseguir aprender, porque ela é uma ferramenta de revisão. Então é muito importante que você, nas aulas completas, lá que eu posto tanto no YouTube e mando material no Telegram, eu explico a maioria, quase que 100% dos termos, eu explico durante a aula. Então ali você já consegue entender o sentido da coisa, por que aquilo é dito ou escrito daquela forma, E quando você enxerga todos esses conteúdos aqui da página do Instagram, você tem a oportunidade você tem 3 maneiras de me perguntar sobre algum conteúdo desse tema, ou pela própria postagem, então você pode fazer um comentário lá, ou você pode mandar um DM, um direct message, e fazer alguma pergunta por ele, ou quando eventualmente eu abro a caixa de perguntas do Stories, você também pode fazer uma pergunta sobre alguma postagem lá. Uma vez que você tirou essa dúvida e conseguiu entender, por exemplo, quando eu fiz a postagem do Safety Goggles. Então lá eu expliquei a diferença entre Safety Glasses e Safety Goggles. Então, uma vez que eu faço essa explicação, você consegue entender e compreender que Safety Glasses, ele é um óculos de proteção, um óculos de segurança, mas é um óculos padrão. E padrão que eu digo, a armação sem o que compreende o Safety Goggles, que na verdade são óculos de ampla visão, que geralmente possuem a tira de elástico, ou geralmente possuem sucção, possuem uma vedação, na verdade, ao redor. Aqui no Brasil nós chamamos de ampla visão, óculos mergulhador. Quando você consegue entender essa diferença e ela faz sentido para você, pronto, você já aprendeu esse termo, você consegue explicar para alguém. Bom, então só para a gente não esquecer, esse método é específico para revisão, ou seja, ele consequentemente melhora a capacidade de atenção do conteúdo, não ensina ao novo. Então, pessoal, esse programa ele utiliza um método, a revisão dele. A revisão é feita através de um método chamado SRS. Em inglês significa Spaced Repetition System, que é o sistema de repetição espaçada. O objetivo, basicamente, é transferir o conteúdo da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, através de um passo extremamente importante para o aprendizado de inglês. Esse tipo de ferramenta de repetição espaçada, ela serve na verdade para qualquer coisa. Então, se você estiver estudando para um concurso público, estiver estudando procedimento, requisito legal, estiver estudando uma atualização da norma, o que você quiser colocar para termos para que você fique
fazendo a repetição deles, você pode utilizar. É claro que você vai precisar entender o conceito da ferramenta e trazer para a sua realidade. Então, por exemplo, se você quer aprender um requisito legal, o número dele e o texto dele, né, o conteúdo dele. Então, você vai ver que você vai poder colocar o número do requisito legal e saber se aquele requisito legal você consegue lembrar do que ele trata, né? Então, você tem que adaptar para o que a ferramenta serve, mas ela serve para você estudar basicamente qualquer coisa. Bom, e aí uma coisa que algumas pessoas podem ter dúvidas, né? Se funciona com palavras soltas. A resposta, soltas que eu digo isoladas. A resposta é sim. Porém, não considero efetivo, pois palavras soltas ou isoladas têm vários significados. Por exemplo, table é mesa. Então aqui é basicamente um único sentido. Porém, nós pegamos a palavra near, significa perto de, próximo a, junto a alguma coisa. E se nós pegarmos o termo mês, significa perder, errar, sentir saudade, falta de algo e senhorita. Quando nós juntamos as duas palavras, near, mês, tem o sentido de quase acidente. Então, percebam que se nós pegarmos, e aí, obviamente vocês podem falar assim, mas aí já é um termo, juntando duas palavras tem um outro sentido. Pois é, só que se nós pegarmos apenas palavras isoladas, nós corremos o risco de em algum momento ela ter um sentido diferente quando ela está agregada a outra palavra, e aí não fazer a menor ideia, a gente não fazer a menor ideia do que aquilo significa, né? Então, a mesma coisa acontece, por exemplo, com palavras que em português significam a mesma coisa, mas têm sentidos diferentes. Então, por exemplo, a palavra largura, ela pode ser traduzida como wide, quando se referir a um adjetivo, e width, que é o substantivo. Então, as duas significam largura. Então, se eu digo que a mesa tem 30 centímetros de largura, esse largura, ele é um substantivo. Mas, se eu digo a mesa é larga, é uma característica da mesa. Então, é um adjetivo. Em inglês, nesse caso, são duas palavras diferentes. Então, existem algumas palavras que ela vai ter sentidos diferentes, né? Só que ela vai ter a mesma tradução. Então, a gente pode acabar tendo alguma complicação se nós traduzirmos palavras isoladas. Então, é por isso que é muito importante, é muito interessante que nós façamos a tradução de sentenças, né? Porque aí você consegue ter um entendimento bem melhor do conteúdo que está sendo apresentado. Bom, uma coisa que tem que estar clara para vocês é que de nada adianta eu fazer uma aula dessa, termos conteúdos gratuitos no Instagram, termos nosso grupo do Telegram, ter muito material postado, se você não colocar em prática. Então, se você ficar sempre colocando uma desculpa ou um motivo de não começar realmente a estudar, você não vai aprender. Simples assim. Muita gente diz que não estuda porque não tem tempo, muita gente diz que não estuda porque não tem dinheiro, muita gente diz que não estuda porque tem barulho em casa, muita gente diz que não estuda porque não consegue estudar online, tem que ser com o professor. Na verdade, as pessoas, para tudo isso, nós temos saídas, nós temos algum tipo de solução que a gente pudesse dar. Mas o que acontece, na maioria dos casos, talvez até em todos eles, é que estudar inglês tem que ser uma prioridade. Quando você não prioriza os estudos de inglês, quando você realmente não traz isso para a sua realidade e coloca na cabeça que a prioridade maior vai ser esses estudos, você não vai conseguir estudar mesmo, né? Eu fiquei procrastinando por muitos meses para voltar para a academia. E eu não tinha tempo, eu estava sempre cansado, eu estava sempre eu tinha alguma desculpa de fazer com que eu efetivamente voltasse para a academia. E a grande questão é a seguinte, eu decidi simplesmente romper essa membrana da procrastinação, romper essa membrana do postergar, amanhã eu vou, depois eu faço, e acordar, se arrumar e arrumar um tempo e ir para a academia,
né? Então, quando você traz isso para sua realidade e você simplesmente bota para fazer, isso é que nem tomar um banho gelado, é que nem tomar um remédio que seja ruim, você simplesmente tem que fazer. Quando você para de dar desculpas, seus resultados começam a aparecer. Então, o aprendizado de inglês tem que ser da mesma forma. Se você disser assim, eu trabalho e faço faculdade depois, eu não tenho tempo para aprender, você não vai ter mesmo, né? E você não vai aprender mesmo. E aí pode ser que aconteça de aparecer oportunidades e você não conseguir exercer cargos melhores, em empresas melhores e com maiores salários, justamente porque você não está priorizando. E as oportunidades vão passar, porque você precisa estar preparado para elas. Muita gente espera que tenha uma oportunidade e faça um sentido você estudar inglês. Só que na verdade não acontece assim. Quando eu comecei a estudar inglês, eu estava no ensino médio ainda. Então foi uma coisa que para mim não fazia sentido nenhum eu estudar inglês. O meu pai, na verdade a minha prima era professora de uma escola de inglês, e aí acho que minha mãe me colocou nessa escola, eu comecei a fazer, mas quando apareceu a oportunidade na BMW, eu já estava pronto. E aí eu consegui passar no processo, exercer a função e aprimorar meu inglês mais ainda. Então me deu um maior salário que eu tive como técnico de segurança, e esse salário e esse cargo que eu exerci na BMW, ele fez todos os desdobramentos das próximas empresas que eu só trabalhei, em empresas ainda com salários melhores, cargos maiores, justamente por causa dessa oportunidade que eu estava preparado para exercer. Então, o inglês tem que ser uma questão de prioridade. Caso contrário, realmente você não vai aprender. É por isso que o meu objetivo aqui é fazer com que as dificuldades se tornem facilidades. Então, se você não tem tempo de aprender inglês, essa ferramenta vai fazer com que você consiga estudar no computador e estudar pelo celular. Então, se você está, por exemplo, na rota, né, no ônibus que te leva para a empresa, você consegue estudar por lá. Neto, mas eu sinto enjoo quando eu entro na rota, então acorda mais cedo e estuda antes de ir para a rota. Se você tem uma hora de almoço, tira 30 minutos para estudar inglês, ou 15 minutos que seja, e o resto você conversa, almoça, faz outra coisa. Mas a ideia é que você consiga encaixar um aprendizado, um estudo de inglês durante o seu horário de trabalho. Porque você provavelmente não vai ter um tempo sobrando, né? Isso demora muito. E aí, esse demorar muito faz com que você perca realmente oportunidades. Bom, então isso aqui é meu Anki. Eu tenho uma aula completa que eu explico como instalar, onde acessar o site, para você fazer o download, fazer o cadastro do Anki. Eu não vou mostrar isso aqui hoje, porque senão vai ficar muito mais longo do que essa aula já vai ser. Então, como essa aqui essa parte, esse segundo momento é uma parte prática, então nós vamos apenas adicionar os cards, né, os baralhos no Anki. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, ou aqui embaixo, ou aqui em cima, essa aula completa do Anki. E lá também tem uma fundamentação teórica da parte de memória, então é bem legal, tem toda uma explicação para isso. E aqui nós vamos fazer a nossa adição de frases. Eu já salvei no Word, justamente para facilitar e a gente não demorar tanto. Isso aqui com Elimination. Eu já entendi o significado dela, já fiz o estudo e já sei exatamente o que cada coisa funciona. Eu venho aqui inserir o áudio. Elimination. Isolate yourself and stay home. Então, elimination, isolate yourself and stay home. Elimination. Isolate yourself and stay home. Elimination. Isolate yourself and stay home. Então, adiciono. Pronto, já, um card já foi adicionado. Então, vocês percebem que é bem fácil adicionar os cards, né? Substitution. Substitution. Use remote means of work like internet and phone if possible. Substitution. Use remote means of work like internet and phone if possible. E aí você vai fazer com cada uma das frases que você for encontrando. Engineering control. Check on body temp and wash your hands frequently. Engineering control. Então, adicionou e aí você vai continuar. E aí, como Administrative control. Keep a distance of 1.5 meter while talking to people. você vai adicionando.
PPE, better use mask while talking to people. Esse aqui é a definição de PIs, não foi a memória. Engineering Control, Substitution, and Equipment Designed to Protect Parts. Aqui, ó. A definição de EPI, né? An equipment designed to protect parts of the body which are exposed to risks. Então você pode até melhorar aqui, ó, e colocar assim, ó. EPI, and Equipment, e aqui você coloca EPI. Então vem aqui e Record. PPE, an equipment designed to protect parts of the body which are exposed to risks. The Kevlar gloves are appropriate to handle hot materials such as ovens, foundry and weld processes. Develop strategies to making workers aware about the risks related to their workplaces. Administrative controls. Develop strategies to making workers aware about the risks related to their workplaces. Eu vou continuar todas as frases, o processo sempre vai ser esse, e assim que eu finalizar, eu volto aqui com vocês e a gente vai depois fazer a revisão desses cards. Bom, então eu fiz um break e aí eu estou voltando para finalizar a adição dos outros cards. Bom, eu tenho uma conta, ó, eu criei esse deck aqui, esse card, e só que eu tinha uma conta já que eu fazia a utilização, já tinha outros cards. Então eu tenho que sincronizar, porque quando eu for baixar para o celular, eu preciso fazer a atualização desses cards. Então eu vou sincronizar. Aqui eu coloco o nome, o usuário e senha, né? Então bora ver se vai funcionar, porque ele estava com problema no servidor. Ele vai tanto... Aí, ó. Ele está dizendo aqui que os baralhos que tem na web são diferentes dos baralhos que eu tenho no meu computador. Então, ou eu envio ou eu baixo, né? Ó, se os baralhos aqui no Anki diferem, que não podem ser mesclados, então é necessário que um deles sobrescreva o outro. Então, o que eu vou fazer? Como lá tem mais cards, eu vou baixar e aí eu vou inserir novamente esses cards que eu tenho aqui. Eu vou baixar. E aí esse padrão vai sumir e vai baixar o que eu tenho, que eu já tinha salvo em outra conta. Bom, então como vocês podem perceber, ele baixou todos os cards que eu tinha feito até então. E aquele padrão que nós tínhamos criado aqui, ele não está. Por quê? Porque eu decidi fazer o download da web. Então o que eu vou fazer? Eu fiz isso daqui como teste. Eu não lembro agora quando foi que eu fiz ele. Eu acho que foi na outra aula. Mas eu tinha feito isso daqui há um tempo e era sobre outros assuntos e tal. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar, eu vou vir pegar esse aqui e eu vou adicionar em cima desse Safety Academy. Aqui nós temos 5 cards, então para que vocês não fiquem sem essas frases, eu vou copiar essas frases para o Word e quando eu mandar o arquivo eu mando com todas as frases. Bom, e aí, lembrando como é que se estuda o Anki, né? Na aula que eu falei como memorizar conteúdos de inglês, eu explico e aqui eu vou dar uma reforçada, né? Então, você vai clicar em estudar agora, você vai ver a frase em inglês, aí você vai olhar para a frase e vai pensar assim, bom, eu sei o que essa frase quer dizer, eu sei o significado dessa frase, qual o sentido dessa frase. Não necessariamente a gente precisa, na verdade é até interessante que a gente não faça isso quem empacar na tradução literal. Eu já expliquei agora há pouco, eu expliquei no outro vídeo, que palavras isoladas elas têm significados diferentes. Quando nós colocamos dentro de um contexto ou agrupadas com outras palavras, elas acabam mudando o seu sentido. Então, na tradução de uma sentença, é algo parecido. O importante é você saber o que aquela frase está querendo te dizer, né? Quando você começa
a traduzir as frases, entendendo o sentido delas e não focando na tradução literal, o teu progresso aumenta, porque o contexto vai ser sempre o mesmo e você não vai ficar amarrado à tradução palavra por palavra, e ainda vai te dar um efeito que ou vai evitar que você tenha um efeito de tradução mental. Se você procurar na internet, tem vários experts ensinando, vários professores ensinando como evitar a tradução mental. E aí, por que a tradução mental ela acontece? Ela acontece porque você fica focado na tradução de palavra por palavra. Quando você começa a traduzir o sentido da frase, você pula essa etapa, você começa a agilizar um pouco mais essa etapa, porque você não está preso à tradução daquela palavra isolada. Tá? Então é muito importante que você saiba a tradução do sentido da frase. O que aquela frase está querendo dizer? Bom, depois que você pensar, se consegue entender o que a frase está dizendo, se você olhar o contexto, olhar todo o sentido da frase e conseguir entender, você clica em mostrar a resposta. E aí vai aparecer a tradução da frase, e aí você vai ver a tradução. A grande ideia é conferir se o que você falou não estava errado, né? Se o que você traduziu, o que você pensou não estava errado. Só que vai chegar um momento que quando você aprender essa frase, você já não vai mais olhar a resposta. Você já vai saber que elimination é eliminação. E o que quer dizer eliminação? Lembrando que esse é um card voltado à hierarquia do controle de riscos, voltado para o coronavírus. Então, como é que é uma forma de eliminação nesse caso? Você ficar isolado, você se isolar e ficar em casa, and stay home. Né? Então, se você ficar em casa, você elimina qualquer possibilidade de contato com o vírus. Né? Se você quiser ouvir mais uma vez, você aperta aqui no botãozinho do play. Elimination. Isolate yourself and stay home. Beleza? Bom, e aí lembrando que sempre vão ter, deixa eu ver se aparece aqui, esses botões, né? Às vezes tem 3, às vezes tem 4 botões. Então, errei, bom, fácil, e às vezes tem errei, difícil, bom e fácil. Eu não sei explicar exatamente por que às vezes aparece, por que não, mas a gente só precisa focar em 2 botões. Então, se você errar, por exemplo, o yourself, né? Se você não entender que yourself fala de você mesmo, né? Ou isole a você mesmo, que no caso em português, como é que a gente fala? Isole-se, né? Ou stay, por exemplo. Se você não sabe que stay é o verbo ficar, né? To stay, então você vai aqui e apertar em errei. Se apareceu difícil, bom, deixa eu falar logo. Se você errar, você aperta o botão errei. Se você lembrar de toda a frase, você aperta o bom. Então é errei ou bom. Você nunca vai apertar o difícil e você nunca vai apertar o fácil. Para a gente traçar a mesma lógica, você sempre vai ser errei e bom. O bom seria tipo acertei. Quando você erra, a frase ela volta para um loop e você repete ela mais vezes. Quando você aperta o bom, que seria o acertei, ela passa e ela demora um pouco mais de tempo para voltar. E qual que é o objetivo? Uma vez que você erra, ou seja, você ainda não conseguiu memorizar, porque nós já estamos partindo do pressuposto que você aprendeu essa frase, então se você lembrar, aí ele vai começar a dar um espaçamento maior. Se você não lembrar, ele vai dar um espaçamento menor, que é para você ficar repetindo até lembrar completamente daquela palavra ou daquela frase que você esteja errando. Então, errei e bom. Difícil, nunca se aperta. E fácil, nunca se aperta. Tá bom? Um exemplo de tradução que não deve acontecer de forma literal, porque dependendo de quem está lendo, ela pode ter uma interpretação diferente, principalmente aqui no Brasil, é a clássica frase "The book is on the table", né? Então, "The book is on the table". Algumas pessoas podem dizer que essa frase quer dizer "o livro está em cima da mesa". Outras podem querer dizer que o livro está sobre a mesa. E algumas outras pessoas podem querer dizer que o livro está na mesa. E quer dizer a mesma coisa. Só que isso é um exemplo muito simples e muito, talvez, bobo de se usar. Mas toda e qualquer frase em inglês, ela passa por essas questões de traduções literais.
E aí o sentido é um só. Tem um objeto que se chama livro e ele está em cima, na ou sobre alguma coisa que seria a mesa. Ponto. Então se ele está sobre, na, em cima, tanto faz. Quando você se desprende dessa tradução literal, você consegue pular algumas etapas, você agiliza o seu processo e o seu progresso de aprendizado de inglês. Do you know how to inspect the fire extinguisher? Então, do you know how to inspect the fire extinguisher? Se eu quiser ouvir de novo, Do you know how to inspect the fire extinguisher? ou aperto no R. Do you know how to inspect the fire extinguisher? Beleza. Como isso é uma frase bem fácil, mostra a resposta. Ó, aqui apareceu os 4, ó. Tá vendo? Falei agora há pouco. Então, como eu acertei, nunca difícil, nunca fácil. The fire extinguisher can be obstructed by anything. E aí, ó, a frase tá daquele jeito lá que não tá legal. Eu venho aqui, apago. Não é o que vai acontecer com vocês, porque eu imagino que vocês irão começar a partir daqui, né? Então, não precisa se preocupar com essa parte. Eu só estou mostrando porque é como estava o meu aqui assim, antes de eu mudar o complemento. The fire extinguisher can be obstructed by anything. The fire extinguisher can be obstructed by anything. E aí eu vou copiar essa frase. Na verdade, ela também é daqui, né? Eu acho. Acho que ela também é de alguma... Deixa eu ver essas primeiras aqui. Ó, essa aqui. The fire extinguisher can be obstructed by anything. Só essa daqui. Acho que aquela outra lá deve ser de uma das aulas completas. The fire extinguisher can be obstructed by anything. Mostra a resposta. We need to identify and correct workplace safety hazards. Vou editar. Lembrando que We need to identify and correct workplace safety hazards. E aí olha que interessante. Aqui ele fala. We need to identify and correct workplace safety hazards. O primeiro que o to não é bem entendível, mas se você falar we need to identify tá correto. Agora, com relação a identify, você vai em outras pessoas pronunciando, você vai tanto ouvir identify quanto identify. Então, tanto T quanto N, você vai escutar nativos falando, né? Das duas formas. E as duas estão corretas. Deixa eu traduzir assim. Nós precisamos identificar e corrigir os perigos de segurança ou os riscos de segurança do local de trabalho. Aí eu mostro a resposta. Nós precisamos identificar e corrigir os riscos de segurança nos locais de trabalho. E aí, por que eu falei hazards como perigo e como riscos? Eu já encontrei as duas formas de tradução para a palavra hazard. Eu falo sobre isso na aula, acho que na aula 1. Eu acho que eu explico a diferença entre os dois. Aqui no Brasil, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, é conceituado que hazard é perigo e risk é risco. Então, e foi uma empresa coreana e uma alemã. As empresas que eu utilizei mais o inglês. Eu tive mais oportunidade de falar e aprender inglês. Então, e ambas usavam dessa forma. Pode ser que você encontre alguma outra empresa que fale que hazard é risco, mas geralmente a gente usa para perigo. E por que aqui então está traduzido como risco? Porque na hora que eu peguei essa frase, ela veio com esse significado de risco, ela veio com essa tradução. Mas para não criar confusão na cabeça, a gente pode vir aqui. We need to identify and correct workplace safety hazards. Eu venho aqui e corrijo para perigos, né? Nós precisamos identificar e corrigir os perigos de segurança nos locais de trabalho. Então, não tem problema nenhum. Deixa eu ver se esse aqui já é o novo que eu falei, que eu não lembro mais se é a frase que eu já estava utilizando, né? We need to identify and correct workplace safety hazards. We need to identify and correct workplace safety hazards. Mostra a resposta.
nós precisamos identificar e corrigir os perigos de segurança no local de trabalho. Tranquilo. Aqui é um conceito de unsafe acts. Unsafe acts. Actions that will lead to potential injury, loss of time or properly damage. Digamos que will lead, vocês viram em algum lugar que lead ou leader é líder, né? E aí vocês traduzem assim, atos inseguros, unsafe acts, está claro, ações que liderarão. Aí não fique bem claro para você, né? De potential injury, loss of time or properly damage. E o will lead foi o que você encasquetou e não conseguiu traduzir direito. Então quando você clicar em mostrar a resposta, ele vai dizer assim, ó, que levarão. E aí pô, você fica, mas lead, né? Leader, não é liderar? Leader. E é justamente esse sentido que ele está dando, né? Quando você fala assim, ó, take the lead, tem algum, não sei se foi um seriado, algum jogo que eu já joguei, que ele fala sobre isso, né? Uma pessoa fala para outra, take the lead. Não só assumir a liderança, mas assumir a direção, assumir o caminho. Então, os atos inseguros são ações que vão conduzir, que vão direcionar, que vão levar a possíveis ferimentos, perda de tempo ou danos à propriedade. Então, o will lead, ele está com esse sentido. Ele vai liderar, mas não no sentido de ser um líder enquanto pessoa, uma figura de uma pessoa, né? Mas sim como algo que vai conduzir para alguma coisa. Então, um ato inseguro will lead, possíveis ferimentos, perda de tempo ou danos à propriedade. Então, esse é o sentido. E é por isso que a tradução literal ela é perigosa, porque quando você fica focado na tradução literal, você não se empaca, porque não faz sentido. Até pra gente que, até quando você aprender inglês, tiver bastante experiência com inglês, você vai começar a entender que a tradução por contexto ou a tradução por sentido, cara, ela ajuda muito, ela facilita muito, porque você para de empacar nessas traduções, principalmente nesses termos que são um pouco mais literais e acabam dificultando um pouco mais o entendimento. Então, o will lead não ficou claro para mim que é levarão. Então eu venho aqui e clico em errei. Elimination. Isolate yourself and stay home. Isso aqui, beleza, eu já respondi. Bom. Unsafe acts. Actions that will lead to potential injury, loss of time or properly damage. E aí o card voltou, já com pouco tempo. Então, unsafe acts, action that will lead to potential injury, loss of time or properly damage. E o will lead, eu já vi que é levarão, é conduzirão, né? O unsafe acts conduzirão, no caso, são os atos, conduzirão a um dano, a uma perda de tempo e tal. Então, como eu já entendi que é levarão, mostrar a resposta, beleza. Então, para mim já está bom. E assim, eu estou explicando aqui, mas no dia a dia, quando vocês estiverem utilizando o Anki, ele não vai ser assim. Às vezes você vai estudar, vai vir um card dois depois, ele volta e você vai errar de novo. E é isso. Até que você consiga entender, que faça sentido para você, e aí você consiga aprender, e aí você marca bom. Unsafe acts. Actions that will lead to potential injury, loss of time or properly damage. E ele voltou de novo. E assim, não tenta entender qual que é a lógica do Anki. Ele é um programa de computador que ele faz uma ordem de... ele embaralha as frases e ele faz uma distribuição de quando que ela vai aparecer para você. Tanto que, quando você estuda todo dia, vai ter um dia que você vai abrir o seu card e vai aparecer assim, não tem baralhos para hoje. Ele faz uma ordem, uma organização e uma logística de entrega de frases que a gente não vai entender, é um sistema. Então, simplesmente responde e beleza, eu terminei esse baralho. Só que eu terminei com aqueles cards que eu tinha, os que estavam aqui, que eu corrigi, e os novos que eu incluí. Então, eu venho aqui, adicionar. Eu tanto posso vir no baralho como adicionar, porque eu já estou no Safety Academy. Eu venho aqui no baralho, Safety Academy. Eu não tenho esse baralho, eu não tenho card para estudar. Eu venho aqui e vou adicionar aquele restante que eu já tinha colocado. Deixa eu fazer um teste aqui.
Elimination. Isolate yourself and stay home. Bom, olha só. Esse aqui eu tentei incluir ele de novo, só que ele já está. Então, se eu tentar colocar o mesmo card, porque vai chegar uma hora que vocês não vão lembrar de todos os cards que vocês incluíram. Então, quando você tenta colocar, ele não deixa, porque ele fica parece vermelho. Ó. Então, esse card aqui eu já sei que eu coloquei, então eu venho aqui e apago. Então, por exemplo, esse aqui, eu não coloquei ele ainda. Substitution. Use remote means of work like internet and phone if possible. Então, o substituição eu não tinha colocado. Então ele aparece OK. E assim vai ser para todos os cards que eu for incluindo. Engineering control. Check on body temp and wash your hands frequently. O que eu sugiro para vocês? Que vocês façam o input dessas frases digitando manualmente. Para quê? Para que vocês se acostumem a escrever. Isso é uma técnica de writing. Para que vocês consigam aprender a escrever, não necessariamente escrever como uma pessoa que está sendo alfabetizada, mas escrever em inglês, é bom que vocês pratiquem digitando, já que não dá para fazer no papel. Por quê? Porque uma vez que eu copio, eu estou pulando essa etapa de pensar letra por letra como é a digitação. Principalmente se você digita devagar. Então, o engineering, no caso, quando você copia, você não presta muita atenção nesses dois E's. Você não presta atenção nesses G e NE. Então, é importante que você vá digitando. Tá? É um processo mais demorado e, consequentemente, você vai ficar mais cansado, mas ainda assim você tem uma retenção muito maior na estrutura da palavra. A longo prazo isso faz muita diferença. Por exemplo, a palavra fighter do Street Fighter, eu tinha muita dificuldade de escrever o fighter. O F-I-G-H-T-R, aqui por exemplo, vou fazer um parênteses aqui, F-I-G-H-T-R. Eu escrevia F-I-H-G-T-R, eu escrevia F-I-G-T-H-E-R, eu escrevia de todo jeito que você possa imaginar. E aí eu encasquetei que eu não consegui aprender. É a mesma coisa do Light, do Luiz, né? Eu tinha muita dificuldade para aprender. Então, quanto mais você copia e cola, menos você retém. Esse trabalhinho de ficar digitando letra por letra, no final das contas, você tem uma retenção muito maior e você está muito mais presente para cada letra da palavra. Você presta muito mais atenção a cada letra de cada palavra. Beleza? Bom, pode ser que aconteça o seguinte, na hora que você adicionar um card, é porque esse aqui já está adicionado, por isso que ele aparece vermelho. Quando você clicar, mas é só para mostrar para vocês um erro que tem acontecido comigo. Ele aparece essa mensagem de erro aqui. O que você vai fazer? Você vai clicar em adicionar normal, né? Quando você adicionar, no meu caso já está adicionado, você vem em histórico e aí você vai encontrar o card que você acabou de adicionar. Tá aqui ele. Então eu adiciono está aparecendo? Eu adiciono o áudio desse card por essa janela aqui, né? Clico aqui na caixinha. Don't store flammables in improper place. It's necessary a fire cabinet to store them. Beleza. E aqui está adicionado normal. The fire extinguisher. Hierarchy of hazard controls. Esse aqui provavelmente já deva estar adicionado, mas... Bom, beleza. E aqui a gente finaliza todos os cards que eu tinha para adicionar até o momento. Eu fecho, sincronizo. O que eu fiz aqui?
eu adicionei uma nova conta exclusiva para nós adicionarmos os cards desses conteúdos de inglês técnico. Como eu tinha um outro deck com mais de, acho que quase 1000 cards, ele não é pesado, mas como a minha internet está muito ruim, estava difícil para fazer o download. Então eu excluí, abri uma outra conta com outro endereço de e-mail que eu tenho e criei um deck do zero. Então por isso que vocês estão vendo apenas o Safety Academy. Isso que está aparecendo aqui é chamado de Heatmap. É um complemento. Eu ensino esse complemento na aula sobre memorizar, como memorizar e aumentar o vocabulário de inglês técnico. Esse complemento aqui, ele tem 365 quadradinhos desse, e ele está mostrando quantos você estuda por dia e quais dias que você não estuda, né? Como o próprio nome diz, né? Um heatmap, tipo um mapa de calor, né? Seria um mapa mostrando os seus estudos diários. Então ele é interessante porque ele vai te guiando, ele te mostra se você está estudando bastante, se você não está. Eu vou a cada 15 dias ou a cada mês, eu não sei ainda a frequência, mas periodicamente eu vou fazer vídeos somente revisando os cards do Anki. Agora eu vou fazer eu vou sincronizar esse card, esse deck, com o app do meu celular e vou adicionar algumas frases por lá para vocês saberem e verificarem que é possível também adicionar cards pelo celular. Beleza, agora eu vou fazer um teste aqui, né? Então eu abri o APK e eu vou sincronizar com a minha versão do Anki do Anki Web, né? O Anki que está na nuvem. Então, caso apareça uma tela em branco para você, ou no caso aqui tem uns cards antigos que eu fazia, o que eu faço, né? Para sincronizar de novo? Só arrastar para baixo, viu? Ele aparece uma janela de acessar Anki Web, certo? Então eu vou logar, eu vou entrar com o meu endereço de e-mail, ele apareceu a seguinte mensagem: conflito porque eu tenho um baralho diferente do que eu já tinha instalado no meu celular e do que eu quero fazer o download agora. Eu vou baixar ele e sobrescrever, porque ele já tinha um outro deck aqui, né? Então agora, Safety Academy, ó, igualzinho que nós colocamos, Safety Academy. Mas eu vou colocar essa tela aqui no vídeo também, e vocês vão conseguir assistir. Então, eu acho que... Deixa eu colocar aqui. O áudio o áudio do card, ele não veio, ele veio só as frases, tá? Então, eu estou tentando aqui escutar, mas ele não veio. Eu poderia incluir fazer puxar de algum anexo, né? Se eu tivesse o áudio desse card, ou desses cards, né? Todo esse deck. Mas o objetivo aqui que eu quero mostrar para vocês é que é possível estudar o Anki durante a sua ida para o trabalho, por exemplo. Se você vai de rota, você pode tirar uns minutos do almoço para você estudar o Anki, o retorno para casa também. Então, se você somar esses 10, 15 minutos, às vezes as pessoas passam bem mais no transporte até o trabalho. Se você tirar um pedaço do seu almoço, 10, 15 minutos também para estudar o Anki, você vai ver que você vai conseguir estudar todos os dias. E isso é o diferencial no aprendizado de inglês, é você conseguir estudar todos os dias. Então, eu vou aqui... Lembrando que a gente sempre... Aqui não aparece errei, só aparece novamente bom e fácil, né? Acho que ele não vai aparecer errei. No caso, o novamente seria o errei, né? Então, ok, tranquilo. Eu não tenho o áudio aqui, ó. Então, digamos que o while, que é enquanto, eu não tenha acertado, tenha dito que era outra coisa.
eu vou e aperto no vermelhinho, né, que seria o errei. E você vê que ele está zerando aqui no contador, né? Beleza. Digamos que eu tenho uma frase para adicionar e eu quero adicionar essa frase no Anki. Eu venho aqui, adicionar a frase, né? A smoke detector, it's a common safety devices easily found at the workplace. Essa frase que eu estou adicionando agora é uma frase que eu peguei de um livro que eu tenho de segurança do trabalho. É interessante que vocês não criem frases, principalmente se você for iniciante. Nesse caso aqui, eu mudei pouquíssimas coisas que não alteram o conjunto da frase. Então, é importante que sempre procurem frases prontas, de preferência de fontes que sejam internacionais, né? Todos esses conteúdos que eu coloco aqui são de fontes, né, de conteúdos internacionais. A diferença é que eu mudo uma palavra ou outra, mas que não mude o contexto da frase, tá? Depois que você adicionar tanto front quanto back, você vem, clica em adicionar nota. Então o cartão foi adicionado. Eu volto aqui, sincronizo. Ele vai sincronizar com a minha versão web. Deixo ele terminar de sincronizar. E quando ele sincronizar com a web e eu sincronizar no computador, as três fontes vão ter os mesmos cargos. Esse PDF que eu vou disponibilizar no grupo do Telegram, eu vou colocar um código nele, uma senha. E por que a senha? Porque vocês precisam assistir o vídeo, né? Senão não tem como só pegar o material e copiar. Precisa assistir o vídeo para poder saber qual que é a senha, né? Então a senha vai ser Anki SST. Beleza? Deixa eu botar em letra minúscula. Anki SST. Essa vai ser a senha do PDF que eu vou disponibilizar no grupo do Telegram. Então, se você quiser o PDF, só é digitar Anki SST que você vai conseguir abrir o arquivo e pegar as frases para inserir no seu deck. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês, e o meu objetivo com esse projeto, com todos esses materiais que eu vou disponibilizar, com todas as aulas e com tudo mais que eu puder disponibilizar para vocês, é que vocês aprendam inglês sozinho. Ainda que tenham aulas comigo, ainda que tenhamos o grupo no Telegram, o Instagram, mas o meu objetivo aqui é que você possa pegar esse material, possa estudar pelo computador ou pelo celular e que você aprenda inglês sozinho, né? Com esse material aqui, que ele possa servir de guia para você, para duas coisas. Primeiro, para que você tenha uma compreensão daquilo que ainda não faz muito sentido para você no inglês ou que não faz nada de sentido. Então, como aprender o listening, como colocar frases no Anki, por exemplo, como aumentar o seu vocabulário e memorizar essas frases, esses termos, principalmente termos técnicos. Um dos objetivos de ensinar termos técnicos é justamente porque a nossa área de segurança é onde a gente, primeiro, é a área que a gente atua, segundo, é a área que a grande maioria de vocês gosta, curte muito, e terceiro, é a área em que nós passamos a maior parte do nosso tempo em contato com, né? Então, são três elementos fundamentais para que a gente consiga
tem um entusiasmo na hora de aprender. Muita gente desiste de aprender inglês justamente porque geralmente não é prazeroso, não é divertido, é um pouco chato, fadigante. Então, por mais que eu tenha uma aula aqui de 1 hora, 1 hora e meia, eu estou falando de conteúdos da nossa área de segurança do trabalho. Então, prevenção de incêndio, meio ambiente, saúde, mas é da parte de SST, a parte ocupacional, a parte de EHS. Então, isso facilita essa jornada. Isso faz com que a gente consiga ter um entendimento muito mais rápido, porque faz parte da nossa rotina. Então, eu falei aqui sobre flammables, né? São os inflamáveis. Então, quando você for na sua empresa e você se deparar com um depósito de inflamáveis, no momento em que você está estudando no Anki, então você vai ver os inflamáveis, vai saber que inflamáveis é flammable, então isso já vai fazer sentido para você. É diferente quando eu ensino, por exemplo, quando em outra escola ou com outro professor, você aprende sobre, sei lá, algum termo de restaurante, cinema, viagem. É importante? Claro que é importante, mas qual que é a nossa prioridade? Eu me comunico bem quando eu falo de inglês para segurança do trabalho, ou quando eu falo de inglês para trabalho, né? Quando eu falo em inglês sobre outros assuntos, meu vocabulário já não é tão extenso assim, mas o meu objetivo sempre foi trabalho. Então, se eu tenho uma viagem marcada mês que vem, ou as viagens raramente acontecem da noite para o dia, então, se eu tenho uma viagem marcada, eu já tenho uma base de inglês, eu já tenho uma fundamentação de inglês, eu já não tenho vergonha de me comunicar, de chegar numa conversa, de perguntar alguma coisa. O que eu preciso agora é vocabulário, porque a parte de gramática eu já tenho, a parte da maioria das estruturas de inglês, uma conversação eu já possuo, um entendimento bom de inglês eu também já possuo, então o que me falta é gramática aplicada para aquela situação que eu vou me expor. Então, se eu tiver uma viagem, por exemplo, uma viagem internacional, eu vou precisar sim estudar inglês para viagens, por exemplo, mas esse alicerce que é fundamental para você falar inglês, ele já tem que estar bem consolidado. Então, é mais fácil se você construir esse alicerce com o inglês do seu dia a dia, com o inglês de um assunto que você vive e que você gosta. Então, o objetivo aqui é fazer com que vocês tenham contato com um assunto da nossa área, que é, de novo, é a área que a maioria de vocês, que nós gostamos, né? Porque eu gosto muito dessa área também. E a segunda coisa é que você consiga estudar efetivamente sozinho. Você pega esse material aqui, no máximo vai ter uma dúvida pontual ou outra, mas você ali sozinho consegue progredir e aprender definitivamente o inglês. Bom, então a questão é assim, quando nós terminamos de estudar pelo celular e pelo computador, nós fazemos as sincronizações. Se eu conseguir descobrir uma forma de rodar o áudio pelo celular, também eu trago aqui para vocês, mas a princípio nós vamos fazer as revisões dos cards, indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo para a faculdade, acordando um pouco mais cedo, retirando alguns minutos do almoço. Vocês vão ver que é bem rápido fazer as revisões, principalmente quando você vai todos os dias. Se você deixar de fazer algum dia, vai acumular para outro dia, e aí realmente vai aumentar e demandar mais tempo para você estudar. Caso contrário, você vai conseguir tirar isso bem de letra, é muito fácil, mas é importante que faça todos os dias. Essa é a forma que vocês podem aproveitar esses conteúdos que eu disponibilizo tanto aqui na página do Instagram quanto lá no grupo do Telegram. Lá tem algumas aulas completas, tem um texto, e aquele texto também pode ser extraído frases e colocado aqui no seu ano. Beleza? Bom, então acho que é isso. A gente conseguiu finalmente fechar esses conteúdos. Eu espero que vocês aproveitem bastante toda essa aula. É uma aula que deu bastante trabalho para fazer justamente por conta da internet. Mas vocês vão perceber que no dia a dia o Anki é uma ferramenta que vai ajudar muito no aprendizado de vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram esse conteúdo, não esqueçam de tanto curtir, né? Tanto, não sei onde é que eu vou hospedar ele exatamente, mas tanto no YouTube quanto no Instagram, e compartilhem com alguém. Dessa forma vocês podem fazer estudos em conjunto, né? E aí isso tanto motiva quanto facilita, e uma pessoa acaba ajudando a outra
na hora de estudar inglês. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.